Deus é digno de honra e de glória. Por isso, Deus, nós, cada dia que vivemos, nós exaltamos o nome daquele que é digno de honra e toda a glória que é o nosso Deus. Deus poderoso, que não há outro ao qual nós conhecemos, que devemos cultuar e adorar. Por isso aqui estamos, neste momento, juntamente com os irmãos, nós vamos aqui pregar, trazer a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, no capítulo 37, passou por aqui diversos preletores, dentro desses versículos que foram iluminados pelo Senhor, e cada um que eu creio que vai pregar dentro desse capítulo, eu creio que Deus vai dar uma revelação diferente. E aqui nós vamos ler a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 37, vamos ler do 1 ao 10 somente. Logo depois nós vamos iniciar a mensagem do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanharão aí na Bíblia dos irmãos, tá bem, irmão? A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, este que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, e profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre eles, mortos, para que vivam. Amém? Deus querido santo, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, Pai querido, até aqui, por este momento ao qual vivemos diante de Ti. Deus querido santo, Pai, visita, Deus querido, os nossos irmãos. Guarda, Pai querido, a vida de cada um dos seus filhos. Pai, levanta, Deus, tira, Pai querido, do comodismo. Ó Pai querido, anima, Deus querido, Deus de poder e glória. Restaura os caídos, os enfermos, aqueles, ó Pai, que desanimaram da caminhada. Ó Pai querido santo, vai de encontro a eles, ó Deus. Abençoa eles, ó Deus, dê força para que eles possam levantar, seu Deus, ó Pai querido, e se colocar em pé. Como Deus querido, nessa visão do profeta, ó Pai, ao qual o Senhor direcionou ele àquele lugar, ó Pai, aqueles que estão já, ó Pai, desistiu, Pai querido, da caminhada, que o Senhor esteja, Deus, restaurando, enviando, ó Pai querido, alguém para si, ó Pai, levantar, dizer, ó Pai querido, a eles, ainda o seu tempo não acabou, e se colocar em pé para fazer a obra que o Senhor tem, ó Deus, para cada um. Deus querido, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Pai querido, por tudo. Fica conosco até o final, assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vou deixar tomar os seus assentos. Deus de poder, Deus faz acontecer o avivamento onde ninguém imagina. Por quê? O que Deus faz? Acontecer o avivamento onde nós muitas das vezes não imaginamos
que pode acontecer o avivamento. Deus queria do povo de Israel que o povo voltasse novamente. Deus queria que o povo de Israel voltasse novamente a adorá-lo, a engrandecer Ele, a deixar os deuses, largar os deuses. Era o que estava acontecendo no meio da nação de Israel. Os reis se dobraram a Baal e se colocaram diante de deuses, e Deus não queria isso. Deus queria que o povo se avivasse, que buscasse novamente a Ele, para ver a glória dEle. Deus queria isso, mas o povo se distanciou cada vez mais. Deus envia o profeta Jeremias: vai lá, Jeremias, fala povo, fala com o povo, se eles se consertar, se eles buscar, se eles fazer a minha vontade, eu vou entrar em providência, eu vou fazer. E eu não vou deixar o povo sofrer. Mas o povo não ouviu, querido. O povo não ouviu. O povo preferiu continuar. O povo preferiu continuar andando atrás. Obrigado, irmão. Atrás dos deuses, atrás do que não interessava a Deus. Deus tem ciúme de nós, irmão. Deus tem ciúme. Deus quer que nós estejamos todo o tempo com o nosso pensamento voltado para Ele. Deus quer isso. Deus não quer que nós desviemos o nosso pensamento em momento nenhum sobre Ele. Deus quer que nós o adoramos. Deus quer que nós ficamos diante dEle, ajoelhados, buscando a Ele em espírito e em verdade. Deus queria isso do povo de Israel. Por isso que Ele manda o profeta ir lá. Como o meu povo está, Deus queria um avivamento do povo, irmão. Deus almeja o avivamento do Brasil. E o Brasil está distante de Deus. Deus quer o avivamento. Deus quer que as igrejas do Brasil se aviva, busca o Senhor, sai da mesmice, do dia a dia, em buscando somente o pão que perece, buscando somente o bel prazer, como muitos homens de Deus estão aí, somente atrás do bem material. Deus não quer isso, querido. Deus não quer isso, irmão. Deus quer que o povo busque o avivamento. Deus quer que o povo se aviva. Deus quer que o povo se chegue até a Ele. Deus quer que o povo se humilhe diante dEle, como aconteceu lá, como aconteceu ali no meio do povo de Israel. Aí Ele manda que o profeta vai lá, Ezequiel, no meio do vale de ossos secos, no meio ali de um vale de ossos secos. Ezequiel foi e diz que levou, em espírito, e pôs no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. É quando nós chegarmos diante de um vale de ossos secos, o que vai ser, o que vai acontecer quando nós chegamos diante nós vamos chegar diante de um lugar desse, igual eu falei com os irmãos. Eu estava no cemitério de Nova Iguaçu, eu creio que estavam juntando a ossada, que é quando passa um tempo eles queimam, leva para incinerar, sei lá, ia juntar, mas estava uma montanha desse tamanho assim. E eu andando por ali, eu gosto, quando eu vou em cemitério, eu vou andando para olhar a data do nascimento e a data da morte, que estão bem próximos. A morte está bem próximo do nascimento. E eu andando ali, eu cheguei num determinado lugar, eu vi aquele monte de ossos. E qual é a reação? Quando nós chegamos, eu assustei, eu vi aquela quantidade de ossos. Tinha um que ainda estava com o cabelo preso ainda no crânio, e eu me assustei, eu saí logo de perto e fui embora. Esse eu creio que foi, o que aconteceu com Ezequiel, quando na visão ele chega, contempla e vê ali aquele lugar que estava cheio de ossos, estavam sequíssimos, não tinham mais vida, não tinha mais esperança, já estava tudo misturado. Somente um Deus todo-poderoso, como o nosso Deus, Ele pode juntar tudo e colocar tudo no lugar, porque para Ele não tem o impossível. Todas as coisas para Deus se tornam possível, todas as coisas para Deus se tornam possível, porque Ele é o Deus que nos criou. E assim, versículo 3, me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Nem Ezequiel estava com esperança. Nós, como mortais que somos, ainda que Deus nos leve hoje num vale de ossos secos e faça como fez com Ezequiel, ainda que nós olhemos para ali, nós vamos ficar em quê? Em dúvida.
igual ele ficou, o Senhor sabe, né? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E em momento nenhum ele quis se colocar numa posição que ele pudesse saber de nada, mas ele sempre colocando somente Deus acima, como Deus de autoridade. E ele coloca, né? E ele diz: o Senhor sabe, Senhor, o Senhor sabe. E então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Agora, entra e profetiza. A ordem de Deus era que ele profetizasse. Então ele tinha que fazer o quê? Abrir a boca e profetizar. Mas quantas vezes nós não profetizamos? Quantas vezes a situação está difícil para mim, para você, e nós não profetizamos, né? Temos Deus como Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, e nada faz no controle dele, e nós muitas vezes não profetizamos. Eu profetizo que meu filho vai curar e vai ficar bom, e amanhã de manhã ele vai estar bom, sim. Eu profetizo, e muitas das vezes não profetizamos. Muitas das vezes nos preocupamos em pegar o carro e sair correndo e levar para o hospital, e não profetizamos primeiro. Profetiza primeiro, diz ao Senhor: Senhor, assim está a minha situação. Senhor, eu estou passando já um tempo desse jeito, nessa situação. Eu vou profetizar sobre a sua palavra, Pai. Eu vou profetizar, e eu creio, Pai querido, que o milagre vai acontecer. Tudo é fé, tudo está na dependência do Senhor, porque quem faz é o Senhor. Nós só somos o quê? O veículo. Colocamos as mãos, profetizamos e oramos e abençoamos. Quem vai fazer é quem? É o Senhor. É o Senhor somente. E assim foi, querido, e assim foi dessa forma. E foi desse jeito. E ele fez o que Deus mandou. Ossos secos, sequíssimos. Muitos já estavam, eu creio que deteriorados pelo tempo, porque passa um tempo eles vão deteriorando. Mas para o nosso Deus não tem nada impossível, né? O Deus ao qual servimos não tem nada impossível. Todas as coisas para ele são possíveis. Aí ele vai dizer: e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Deixa eu ver, é o 5, né? Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Eu sou o que sou. Ele fala para Moisés quando ia falar com o faraó: quem que eu vou falar? Em nome de quem? Eu sou. Eu sou. Eu posso tudo. Ele pode tudo, nada foge das mãos dele e do controle dele. Então é ele que pode tudo, é ele que pode tudo e tem o controle de tudo. Se Satanás tem feito o que faz, mas está tudo no controle dele. Só bota aquele pé dele horroroso, horrível, né? Que não presta para nada, aquele pé dele, o Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele só vai onde Deus falar, vai. Se mandar voltar, tem que voltar, igual um cachorro velho, né? Vai lá, pula lá, ele pula. Volta aqui, ele volta. Tudo está no controle de Jeová. Jeová tem o controle dele de tudo e de todos. Então assim é Deus, né? Quem tem o controle é Deus. Eu sou. E eu sou. E então porei nervo. Aí colocou nervo, né? Porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Tudo no corpo humano, para que se colocar em pé, tem que ter os tendão, tem que ter o nervo, né? Para poder se colocar em pé. Se não tiver o tendão, o pé não fica, nós não conseguimos andar. E Deus foi fazendo tudo isso aí. Então profetizei como me deu ordem, colocou tudo no lugar, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e de repente faz um ruído. Imagina agora no meio do vale, que faz um ruído, e aquela multidão de ossos se mexendo, um para lá e para cá,
né? Estava vendo um dia um filme, e eu creio que eles tiraram como se acontecesse aqui em Ezequiel, né? E ali o exército chinês, que estava todo enterrado, de repente eles começaram a se formou o exército. E interessante era que ia se formando mesmo, ia se juntando tudo e se colocava em pé, né? E eu creio que foi assim, desta forma, né? Mas Deus queria mostrar o quê? Que o povo voltasse para quem? Para Ele. Que Deus buscasse a Ele, né? E se o meu povo, ele fala para Salomão, se o meu povo que te chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Aí ele vai dizer no versículo 6: agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer onde? Neste lugar. Deus gosta, sabe de quê, irmão? De intercessão, de oração. Você pode saber essa Bíblia aqui, ó, toda na sua mente, não precisa nem abrir ela, pode saber ela toda na sua cabeça, na sua mente. Pode ler e decorar ela todinha, saber tudo. Vamos ler aqui, quem se sabe a Bíblia toda na cabeça. Vamos ler aqui em Atos capítulo 17. Aí a pessoa vai falar: e passando por Antíloco e Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Aí vai estar tudo gravado na mente. Pode conhecer tudo. Mas o diabo está pouco ligando para você. Pode entender de tudo, pode saber a Bíblia de ponta para ponta. É bom, temos que saber mesmo. Ler, entender e colocar na nossa mente e no coração. Mas não espanta o diabo. Sabe o que espanta o diabo? É oração. Sabe o que bota o diabo para correr? É o homem de oração, é a mulher de oração. É o que Deus queria que o povo de Israel buscasse a Ele, se colocasse novamente e voltasse a adorar, e buscasse a Ele, e se colocasse na posição novamente, e oração, e jejum, e buscasse a Ele. Deus quer isso, irmão. O diabo não tem medo de mais nada, a não ser do homem e a mulher de oração. Homem e mulher de oração, o diabo teme. O diabo tem o maior respeito quando o homem se coloca na posição e começa a buscar a Deus, e começa a orar, e começa a colocar o seu joelho no chão. O diabo, ele bate em retirada, ele não chega nem perto de você. Ele pode cantar bonito na igreja, pode pregar bonito na igreja, de pessoas chegar e se converter ao seu Deus. O diabo não tem medo disso aí não, ele nem liga para isso. Mas quando busca a oração, coloca no chão, se coloca de joelho e começa a buscar a Deus, e começa a se colocar na posição com Deus, e começa a jejuar, buscar a Deus, e assim na posição, aí Deus faz o quê? Deus entra na batalha comigo e com você. Aí o diabo bate em retirada, porque ele não pode comigo nem com você. Os grandes avivalistas que aconteceu desde lá de trás, ó, eram homens de quê? De oração. E hoje nós temos visto na igreja que o povo não gosta de orar. Gosta não. O povo não gosta de orar. Mas eu oro em casa. Eu oro em casa. Vamos orar junto na igreja. Aí quando chamam da igreja ninguém vem, ninguém quer. Vamos colocar aqui um culto somente de oração no domingo. A ver se vai começar todo mundo murmurar. Não, está demais, já oramos demais, já isso, já aquilo. Aí começa, né? Mas o segredo, sabe onde está? Está na oração. Os grandes avivamentos aconteceu o quê? Nos homens que oraram, e Deus fez acontecer os grandes avivamentos. Então vamos ver lá atrás os maiores avivalistas, né? Jonathan Edwards, em 1758, ele era congregacional. Sabe quantas horas ele orava por dia, irmão? 13 horas de oração ele orava. 13 horas ele orava. Aí Deus sabe o que faz, querido? Quando você ora 1 hora pela madrugada, Deus se agrada. Se você orar 2, Deus quer mais. Se você orar 3, Deus quer mais. Se você orar 4, Deus se agrada. Se orar 5, Deus se agrada mais ainda. Aí amanhã eu vou orar de novo. Aí Deus fala assim: agora eu quero 10 horas. Aí você tem que orar 10 horas. Quem era Jesus? O que Jesus fazia? Estava sempre em quê? Em oração. Para quê? Para dar exemplo para quem? Para mim e para você. Não é assim?
quando ele ia orar, quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo, e não passava podia nem passar nenhum tempo orando com Jesus, ia e voltava, e Jesus voltava, ele estava dormindo, né? Aí nós vamos ver John Wesley em 1791, metodista, nos Estados Unidos, né? Orava 8 horas por dia, 8, 9, ele orava. E quando aquele homem orava e buscava Deus, o que aconteceu na Inglaterra? Nos Estados Unidos, muitas coisas aconteceram ali. Deus trabalhou no profundo, sabe por quê? Por causa da oração, porque buscou a Deus, porque se colocou na posição com o Senhor. Deus queria mostrar a Ezequiel no vale de ossos secos, que queria que o povo voltasse para ele novamente. Se não voltasse, e continuaria no castigo. Quando não busca Deus, Deus coloca no castigo. Quando não busca Deus, Deus não quer nem saber, irmão. Deus não tem responsabilidade. Deus só tem responsabilidade com quem tem com Ele, irmão. Deus só tem responsabilidade quem busca Ele com interesse de coração. E assim esses homens, né? Outros mais que ali oravam. Teve o Finimund, nome em inglês, né? Spurgeon, metodista, em 1870, tirava um dia somente para orar e jejuar. Orava o dia inteiro e jejuava. Se converteu aos 17 anos. Se converteu novo, aos 17 anos ele foi consagrado a pastor, e ali ele começou a fazer a sua vida com o seu ministério, em oração, em buscar a Deus, e estar na presença do Senhor. Nós temos diversos exemplos de homens que lá no passado, como Martinho Lutero também, que buscava, que orava a Deus, que foi um dos reformadores do protestantismo. Nós vemos ali que eles buscavam, estavam sempre na presença do Senhor. Deus queria que o povo voltasse novamente a buscá-lo, a estar na presença dele, mas o povo estava distante. Ele mostra para Ezequiel o vale de ossos seco, um vale de ossos sequíssimo, mas ele vai mostrar que aquele ali se formaria no exército. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito, estava como zumbi. Aconteceu tudo isso, mas estavam como zumbi, não tinham espírito. Não tinham espírito. E ele diz: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo, tudo debaixo da ordem de Deus. Nós temos que agir. Talvez Deus está falando para você assim: vai lá, profetiza, vai lá e prega a minha palavra. Vai lá, sai desse lugar onde está, vai lá, se coloca sozinho num lugar, coloca o seu joelho lá e me busca. Vai lá, se coloca de joelho lá e me busca. E muitas das vezes entra no ouvido e sai no outro. Muitas das vezes Deus nos acorda de madrugada, muitas das vezes acorda, e muitas das vezes a pessoa acorda e vai deitar, vai dormir novamente. Deus quer um particular, como fez ali com Samuel, ainda jovem. Deus chamou e ele ia diante do profeta Eli, e ele vai dormir que eu não te chamei. Mas quando ele passou a ouvir a voz de Deus diferente, ele agora passou a entender: nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que ouvir Deus chamar e falar no profundo, que nós vamos ver o mistério de Deus na nossa vida. E muitos não fazem isso. Não é? Não adianta. Temos que buscar, temos que orar. A nação de Israel poderia tomar outra posição. A nação de Israel poderia tomar outro rumo na vida, se buscasse ao Senhor. Porque quando o profeta Jeremias vai lá e fala com o rei para tomar uma posição, ele não tomou. Então chega Nabucodonosor, leva todo mundo cativo, carregou o povo,
Colocou eles lá cativos, sabe por quê? Porque não buscaram a Deus, porque se relaxaram com as coisas de Deus, porque deixaram Deus em segundo plano, colocaram Deus em segundo lugar, não priorizaram Deus. Aí Deus manda o profeta numa visão, numa visão, e vai lá e manda mostrar para ele o que ele estaria fazendo com a nação de Israel, porque não quiseram buscar ele, e pagaram o preço, e passaram muito tempo ali, sofrendo ali, na mão do Nabucodonosor, porque não buscaram. Ó quantos não buscam, ó quantos estão distantes de Deus, ó quantos estão levando Deus de qualquer maneira, ó quantos estão de qualquer jeito na casa do Senhor, ó quantos Deus está falando no profundo, está entrando no ouvido e saindo no outro. Muitas vezes Deus está querendo livrar de uma situação difícil, e muitas das vezes o servo do Senhor, o abençoado, está priorizando outras coisas, o seu deleite. As minhas coisas são mais importantes do que as coisas de Deus, aí deixa Deus de lado, coloca Deus em segundo plano, como fez o povo de Israel. Entrou, deixou Deus de lado, colocou Deus de lado e não priorizou Deus. Aí Deus deixou vir o castigo. Aí sofreram, o povo que Deus amava. Eu creio que quando acontecia isso, o coração de Deus se apertava, porque Deus amava aquele povo. É como o pai que tem o seu filho, o filho pede uma coisa, o coração do pai fica cortado, apertado, mas não dá, mas deixa ali no castigo. Eu creio que o coração do nosso Deus ficou assim quando viu o seu povo na mão de um povo estranho, um outro povo que maltratou, que fizeram eles sofrer. Mas tudo isso por quê? Porque não quiseram buscar a Deus. Deus queria somente que eles se avivassem novamente, pegasse as suas harpas, né, e cantasse louvores a Ele, e buscasse Ele, queimasse, né, incenso, queimasse diante dEle, buscava Ele nas suas festas, as festas que acontecia, né, eram as festas maravilhosas, que Deus se agradava, o povo alegre. Quando Deus olhava para o povo e via o povo naquelas festas, entregando para Ele, endereçando aquelas festas para Ele, Deus se agradava, né? Aí Deus fazia o povo prosperar, o povo prosperava, o povo se alegrava. Mas quando o povo saía e fazia uma coisa que Deus odiava demais, Deus odeia até hoje, é a idolatria, é buscar outros deuses, é buscar entrar numa idolatria, no profundo, Deus não se agrada. Aí Deus traz o castigo, aí Deus deixa sofrer, aí Deus leva lá colocou ele lá, colocou lá o profeta Ezequiel, para que assim ele entendesse. Colocou Ezequiel num vale, um vale que não era dele, não era dele o vale não era dele. Colocou ele lá para mostrar como estava a situação do povo. E assim Deus fez formar aquele exército e mostrar, porque Deus, assim, da mesma forma que Ele destrói, Ele levanta novamente. Da mesma forma que se acaba, no monturo Ele levanta tudo, coloca em pé novamente, porque o nosso Deus é digno de toda honra e toda glória, porque não tem outro acima dele. Ele é todo poderoso, Ele não tem poder não, Ele é o todo poderoso, acima de todos os deuses. Exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus nessa noite. A honra é dele, a glória é dele, e Ele não dá ela para ninguém. A majestade está com Ele, o poder está nas mãos dele, e Ele continua sendo o Senhor de todos. Por isso, querido, devemos buscar, devemos estar adorando, devemos estar nos alegrando diante do Senhor. É assim que acontece. Certa vez eu fui numa reunião, numa vigília de oração, mas a oração não teve.
Oração eu contei, teve uma no começo e uma depois. O tempo todo foi pulo para lá e pulo para cá. Salto para lá e salto para cá, e cantava um querendo, cada um querendo se colocar numa posição melhor do que o outro. E oração mesmo, não vi em momento nenhum ninguém se colocar de joelho e tirar pelo menos ali 1 hora naquela noite, buscar a Deus. Não vi. Isso não agrada a Deus, não. Deus se agrada é quando o homem busca Ele, está em oração, igual Jesus estava sempre em oração, sempre buscou, sempre esteve na presença do Pai. Era Jesus, hein? Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele estava sempre em oração com o Pai, sempre. E assim devemos ser eu e você. Não orar por orar, não orar de qualquer maneira, mas entregar o tempo para o Senhor. Se orou 1 hora, amanhã ora 2, né? Se orou 3, amanhã ora 4, ora 4, ora 5. Aí eu quero ver o que vai acontecer na minha e na sua vida quando nós fazemos assim. Aí acontece, sabe o que? O avivamento, que muitas das vezes ninguém tem uma explicação. Por que aconteceu? O que está acontecendo o avivamento? Quando acontece o avivamento, porque alguém está buscando, porque teve alguém que buscou, alguém se cedeu, alguém se colocou numa posição. Aí acontece o avivamento. Aí Deus olha do alto céu: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, 3 palavras: humilhar, orar e buscar. Se fizer essas 3 coisas, Deus vai tomar providência. Vamos orar por orar, mas pagar o preço, mas buscar a Deus, porque Deus queria isso, era que o povo avivasse novamente. Deus quer o povo avivado todo o tempo. Não só no culto de domingo, tem que ser no culto de sexta. O povo tem que ficar avivado, o povo tem que estar inteirado. Passou daquela porta para dentro, o povo tem que estar inteirado. O povo tem que estar buscando. Somente aqui nós viemos buscar. Se não for para te adorar, por que eu estou aqui? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Entramos para adorar. Quando entramos aqui temos que esquecer tudo, tirar tudo da nossa cabeça, jogar tudo fora, tira tudo, tira toda a imundície da mente, joga fora. Viemos aqui para adorar, para orar, para buscar o Senhor, para entregar a Deus aquilo que Deus quer, que é o nosso louvor e adoração. Amém, igreja? Fica aqui essa palavra, eu já agradeço em nome de Jesus.